devemos começar a ter em nosso viver os conhecimentos, depois, juntamente, os entendimentos dos conhecimentos que adquiro, né? Digo a respeito das escrituras, da fé, de crer em um Deus, né? Sobre esse assunto vamos falar, né? Sobre crer de verdade, sobre entender o que é fé de verdade, entender o que é ser um templo de Deus, não eu ir a um templo, mas eu ser o templo, eu ser a casa de Deus, não ir a uma casa de Deus determinada, né? Eu não ir a uma igreja, mas eu ser a igreja, né? Então nós devemos começar a querer conhecer as verdades, né? Sobre a palavra de Deus, né? Sobre crer, o que é ter fé verdadeiramente, o que é conhecimento, o entendimento para que eu adquira depois a sabedoria juntamente, né? Então, vão nos passando conhecimentos, vão nos passando entendimento, vão nos condicionando, vamos criando tradições, crendices, né? E vamos absorvendo isso que nos falam, né? Vamos ficando com essas riquezas, vamos formando no nosso ser um mundo de conhecimentos, né? Vamos dizer assim, um mundo de conhecimentos equivocados, errados. Aí, se nós adquirirmos muito conhecimento, do que adiantaria se eu não tenho entendimento do conhecimento? Se eu não tiver os dois juntos, o conhecimento com o entendimento, a fé com as obras, né? A minha fé se torna morta, né? É como está escrito também, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, aquela árvore que eu olho, que ela diz que tem fé, que ela diz que acredita em Deus, que ela diz que frequenta um determinado lugar, né? Uma religião, né? Tem um credo, uma crendice, pratica um ritual qualquer que seja, mas ela deve perceber se ela tem só o conhecimento, né? Às vezes chegamos a conhecimentos, né? Muitos têm conhecimento das escrituras, da palavra de Deus, né? Dizem que conhecem, sabem muitas coisas mesmo, né? Dizem, eu sei abrir as escrituras, achar onde está tal livro, onde está tal palavra, né? Sei até decorado, falar várias partes das escrituras, mas a pessoa precisa ter a vida, o Espírito encarnando, porque se o Espírito não encarnar, não haverá frutos nesta árvore, né? Quando eu olhar para essa árvore, ela só tem o conhecimento humano, ela é feita por mãos humanas. Ela só tem crendices, religiosidades, rituais, padrões, tradições, né? Entendimentos humanos. Ela foi feita por mãos humanas. Então nós devemos saber, né, as verdades sobre as escrituras, né? Que eu tenho que crer como diz as escrituras, para que depois flua em mim, né? Como está escrito, fluirão em nós rios de água viva. Desde que eu vou encarnando, que eu vou chegando ao conhecimento com entendimento. Então eu tenho que praticar a palavra no altar que eu edifico em mim mesma, como eu sendo a igreja, como eu sendo o templo, como eu sendo a casa que o meu Deus vai habitar. O Deus das Escrituras, o Velho Testamento e o Novo, se encarnando, porque as Escrituras é verbo, as Escrituras é virtude, né? O reino de Deus não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humanas, mas na demonstração do poder e do Espírito. Então, quando eu vou adentrando nas Escrituras, eu vou ter a demonstração do poder do Espírito em mim, porque eu vou ver o que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviram eu vou ouvir, e tudo que não chegou no meu coração humano vai chegar, porque eu vou ser segundo o coração de Deus, eu vou ser uma pessoa formada segundo a vontade e o coração de meu Deus, sendo feita
por suas mãos fortes e por seu braço estendido, como também está escrito, com mãos fortes e braços estendidos tirou o povo do Egito. Mas para que eu chegue ao real conhecimento, às verdades, eu preciso edificar esse altar em mim mesma. Eu preciso ser o templo. Eu preciso ser a igreja que será formada para conhecer a estatura espiritual de Cristo, ter a mente de Cristo, uma transformação, uma renovação de mente. Eu só posso ser transformada quando a minha mente for renovada pela verdade, pelo Filho unigênito, que é o verbo que vai nascendo em mim, para que eu saiba o que é fé, que fé é o conhecimento das Escrituras, né? Depois, para que eu tenha o conhecimento das Escrituras, que é a fé, né? Porque a fé é o conhecimento, é eu conhecer as Escrituras, né? Então eu produzo em mim, através de mim ficar ali nesse altar, eu vou fazendo essa conexão com meu Deus, eu vou chegando às verdades. Então as virtudes, a virtude que é as Escrituras, o verbo vai se encarnando, então eu vou produzindo a fé, eu vou vendo o que os olhos não viram, eu vou ouvindo o que os ouvidos não ouviram, né? E vai chegando o meu entendimento no meu coração humano, eu vou começando a entender o que realmente é fé, que fé não é dizer tenho fé, né? Eu tenho fé nisso e naquilo mais outro. Não, fé é o conhecer as Escrituras, é o conhecimento. Depois vem o entendimento de fé, para que a minha fé não fique morta, sem obras, para que eu não seja uma árvore sem frutos. Pelo fruto conhecereis a árvore, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então a fé é o conhecimento, né? Porque fala, o meu justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu agrado a Deus quando eu vou ao conhecimento das Escrituras e mais juntamente ao entendimento, que é feito as minhas obras pelas mãos, que o Espírito da verdade que está ali vai se encarnando em mim. Ele vai se encarnando, ele vai trazendo essa fé até mim, né? Porque está escrito, mostra a tua fé sem obra, que eu mostrarei as minhas obras, que é pela fé. Então, fé é eu crer naquilo que eu ainda não vi, né? Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Isso é fé, está ali nas Escrituras, esse conhecer. Depois, quando eu junto conhecer com entender, eu trago o saber para a minha vida, né? A sabedoria que vai me conduzir no meu dia a dia. Alassi bom de sé, graças, Maican.